minutos para ele conectar. Deixa eu te ouvir. Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Aqui, professor Marco Chilintes. Super feliz, super honrado em estar participando aqui hoje dessa webinar. Estarei aí na condição, no status de moderador, né, de mediador, com esses dois grandes aí, ilustres colegas, enfermeira Aline Bevilacqua e também o doutor Vitor Grabois. Essa webinar é uma parceria aí da Sobrasp, tá, junto com o Nurse Friday, junto com o Hospital Monte Sinai, e é uma promoção exclusiva aí, né, a realização da webinar em comemoração ao dia de ontem, ao Dia Mundial da Segurança do Paciente. É uma ação aí do nosso Núcleo de Segurança do Paciente aqui da Zona da Mata Mineira, ao qual eu faço parte da coordenação, sou vice-coordenador, e com muita alegria aí a gente traz essa ação para o público e principalmente para provocar aí grandes reflexões acerca da segurança do paciente. E agora também, como a OPAS e a OMS também têm colocado uma ênfase muito especial, a segurança não só do paciente, a segurança justamente dos profissionais de saúde. Se não tivermos segurança dos profissionais de saúde, é impossível pensarmos aí em qualidade da assistência e segurança do paciente. Então, sejam todos muito bem-vindos, esperamos aí que aproveitem ao máximo, como, né, eu vou fazer a minha apresentação breve, para que logo em seguida aí os nossos convidados, nossos palestrantes, também se apresentem e dê as suas boas-vindas a todos aí. Sou enfermeiro intensivista, sou diretor do Nurse Friday, faço parte da coordenação de pós-graduação do IESP e também da faculdade Ensine, faço supervisão dos cursos da área da saúde lá, de pós-graduação. Sou membro da diretoria do Departamento de Enfermagem da SOMIT, da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Sou também membro da diretoria da ABENT, que é a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, e toda a ABENT aí também nos acolhendo, nos ajudando e apoiando aí o nosso núcleo da Rebraensp, ao qual eu sou vice-coordenador. Dou boas-vindas a todos e, a princípio, gostaria aí de pedir à professora Aline Bevilacqua que se apresente aí para o público. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o aceite, tá, do convite, doutor Vitor Grabois. Para a gente é um prazer, uma honra muito grande poder compartilhar esse momento, né? Uma iniciativa nossa da Rebraensp, sabendo que você, assim como outros profissionais, apoia a rede, né? Faz parte de né? Eu sou enfermeira de formação, sou especialista na área de auditoria, de acreditação e gestão em saúde. Hoje atuo como coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente aqui do Hospital Monte Sinai, né? Sou gestora também do Corpo Clínico do Hospital Monte Sinai e coordenadora desse núcleo aí da Zona da Mata Mineira da Rebraensp, junto com o Marcos. A gente teve essa iniciativa, né, de fazer o convite para que a gente pudesse estar trabalhando junto hoje nesse dia. Infelizmente, ontem, na data de ontem, não foi possível, né, diante a tantas demandas, tantos compromissos aí no dia de ontem, que foi uma data muito especial, mas a gente hoje ainda quer aproveitar o momento, ainda terão outras atividades aí ao longo da semana, para a gente poder estar discutindo. Então, muito obrigada, tá, pelo aceite em estar conosco aqui hoje. Obrigado, professora Aline. Professor Vitor Grabois, por gentileza, presente. Eu sou médico sanitarista, já fui pediatra há algumas décadas. Depois, enfim, eu estudei gestão hospitalar na França e, durante 10 anos, dirigi hospitais. E há 15 anos agora eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, bastante ligado à docência, coordenação de cursos. Como todos sabem, eu sou coordenador executivo do Proqualis, né? O Proqualis já tem agora 11 anos, dos quais 10 eu estou nessa função, e desde dezembro de 2017 eu sou presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Eu queria dizer assim, do meu prazer, da minha honra,
de estar com vocês aqui. Eu tenho muita admiração pelos dois, porque vocês fazem parte de uma geração extremamente estudiosa, extremamente competente, enfim, que vocês são o presente e futuro da segurança do paciente. Então, para mim, é muito bacana estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, meu querido. E, assim, super feliz, né? Eu e a Aline, em conseguir um espaço na sua agenda, sempre com muita gentileza, com muito carinho aí, disponível para estar ajudando essa galera toda que está emergindo nesse mundo, né, da segurança, que é inevitável e é um mundo aí que está em todos os contextos de assistência à saúde. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Uma pergunta para os dois. A gente faz os seus comentários e, ao final de algumas perguntas que a gente já programou aqui, a gente vê se tem alguma participação, alguma ponderação do pessoal que está nos assistindo, para que a gente também traga aí para a gente poder causar aí uma interação. Eu gostaria de saber de vocês dois, tá? Quais seriam os maiores aprendizados que vocês poderiam apontar que a pandemia, né, do Covid-19, ela provocou em relação à segurança do paciente e também do profissional de saúde? O que vocês poderiam acrescentar para nós aí sobre esses aprendizados? Aline, pode começar. Está me ouvindo bem? Todos me ouvem bem, Marcos? Está saindo bem o áudio aí? Tá ok, professora Aline, pode ficar à vontade. Está saindo o áudio direitinho? Tá tudo ok. Bom, o que eu penso que, né, o que eu consigo perceber que a gente acabou tendo de aprendizado nesse momento, né, que nós estamos vivendo, primeiro que eu percebi que uma instituição, né, que já trabalha com uma cultura de segurança, que já tem uma cultura de segurança estabelecida, que tem o foco, né, nos seus processos de trabalho, no seu dia a dia de atividade dessa instituição, numa cultura de segurança, fica muito mais fácil para a gente lidar com situações adversas como essa agora que a gente está vivendo, né, com essa questão da pandemia, do enfrentamento à Covid-19. Eu penso que, assim, hoje nós concluímos, né, como um todo, dentro da nossa instituição, que isso nos ajudou muito, né, isso nos favoreceu muito nesse caminhar, nesse momento em que a gente já estava acompanhando no mundo afora, né, já tinha se iniciado, de uma certa forma nós sabíamos que em algum momento nós iríamos passar também por essa fase, a gente iria enfrentar também essa pandemia, e essa fortaleza que nós já tínhamos, né, esse trabalho que nós desenvolvemos com a cultura de segurança, nos favoreceu. O que a gente percebe de aprendizado é que no momento em que a gente começa o enfrentamento à Covid-19, nós nos preocupamos muito, né, com os profissionais da área da saúde, com os nossos profissionais dentro da nossa instituição, com os pacientes que estavam sendo atendidos aqui em nossa instituição, e o nosso foco, ele ficou 100% voltado para o atendimento, que seja um atendimento de qualidade, um atendimento de segurança, para todos os clientes que nos procuravam, né, tentar manter dentro do nosso cenário um atendimento com qualidade e segurança, independente do fluxo de atendimento ao Covid, que é o momento que nos surpreendeu. E o que a gente teve de aprendizado com relação a isso é que nós nos identificamos em diversos momentos, né, em diversas situações, nós nos identificamos como os possíveis pacientes, né, em algum momento nós poderíamos ser pacientes. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, aproximou muito mais os profissionais da assistência como um todo, né, houve uma sinergia muito forte entre toda a equipe, entre todos os profissionais envolvidos na instituição, entre todas as áreas envolvidas, e foi necessário que realmente a gente
passasse por uma situação em um momento desse, para a gente identificar o quanto o nosso trabalho ele era forte, né, o quanto as nossas equipes eram envolvidas e o quanto que cada um se empenhava e se dedicava para poder ver de fato a assistência acontecer, ver de fato a gente oferecer para o paciente uma assistência de qualidade, de segurança, né, fazer com que ele realmente percebesse isso, que ele tivesse essa percepção. E nós começamos a trabalhar com essa sinergia, com essa proatividade, né, na identificação dos riscos, mas eu vejo como maior aprendizado o fato de termos essa cultura de segurança, né, nos facilitado, mas também essa facilidade que a gente começou a ter no dia a dia, com as nossas reuniões diárias, e depois a gente acabou, depois de um longo tempo, espaçando essas reuniões, a ter uma identificação do cenário de risco, né, uma proatividade na identificação dos riscos. Isso trouxe para a gente um aprendizado muito bacana, onde todas as áreas envolvidas acabavam se apoiando, né, todas as lideranças se envolviam na avaliação, na identificação desses riscos, um acabava apoiando o outro para poder desempenhar o papel, uma metodologia, né, e uma rapidez muito interessante para que a gente pudesse tomar as decisões e mudar fluxo, mudar processo, e isso trouxe para a gente um aprendizado, não só com relação à cultura de segurança, mas principalmente pelo envolvimento da liderança como um todo, com o envolvimento da alta direção da instituição, né, presente conosco o tempo todo, nos apoiando, nos fortalecendo, nos dando autonomia para tomadas de decisões. Conseguimos identificar também, tirando como aprendizado, o quanto é importante setores estratégicos da instituição, né, e que cada profissional representa naquela assistência que a gente está oferecendo, a importância, né, de prestarmos maior atenção e de termos um olhar crítico para o profissional da área da saúde. Todos nós já sabemos que existem legislações que devem ser cumpridas, que a gente deve ter um olhar diferenciado para o profissional, que ele deve receber, né, um atendimento que seja humano, uma segurança psicológica dentro do seu trabalho, um apoio não só da gestão de pessoas, mas da sua liderança e da instituição, da alta direção, e a gente viu isso muito forte, né, que fortalecendo esses profissionais da área da saúde, isso garantiria a segurança da assistência que nós estávamos oferecendo, né, então isso trouxe para a gente um aprendizado muito bacana, a gente conseguiu ter um envolvimento muito grande de todos os profissionais da instituição, um momento em que todo mundo se abraçou mesmo na causa, e mostrou para a gente o quanto que nós tínhamos de maturidade institucional para poder lidar com um cenário que era completamente desconhecido, novo, né, a gente aprendeu muito também com relação aos treinamentos, né, a capacitação, a educação permanente, que a gente deveria, de fato, estabelecer uma nova metodologia de treinamento e não mais aquele ambiente de sala de aula, né, de um profissional ali ministrando treinamento para uma turma de profissionais, que a gente deveria começar a trabalhar de forma mais dinâmica, de forma mais proativa, envolvendo o profissional naquele treinamento, garantindo que realmente a gente está disseminando essas boas práticas para toda a instituição. Então, foram diversas áreas aí e diversos temas que trouxeram para a gente um aprendizado e um amadurecimento muito importante para toda a instituição e para todos os profissionais. Muito obrigado, professora Aline. Gostaria agora de convidar, né, pedir o doutor Vitor Grabois também que passe para a gente aí sobre essa linha de aprendizado, essa curva de aprendizado que a pandemia trouxe aí para a gente, né? Sempre é ótimo falar em segundo lugar, porque sobra pouca coisa para se falar. Então, me facilita, me descansa, inclusive, um pouco. Mas, enfim, eu, além de corroborar e adorar o que a Aline falou, eu queria comentar alguns aspectos importantes. O primeiro deles, e eu até faria um certo passo atrás, porque a Aline começou abordando já a discussão da cultura de segurança, que é fundamental, mas eu queria gastar um minutinho ou dois falando de que o que eu acho que é um aprendizado importante é a discussão da profissionalização da gestão, né? E a gente está falando de gestão hospitalar, mas não só, né? A ideia de uma gestão efetivamente com visão estratégica, com capacidade de antecipação.
Isso fez uma diferença enorme entre os hospitais, entre as instituições de saúde, né? Aquelas mais profissionalizadas, com mais recurso, inclusive, mas não digo recurso financeiro, digo que vem desenvolvendo ao longo do tempo uma inteligência organizacional, né? Núcleo de segurança, núcleo de planejamento, assessoria da qualidade, tudo isso, tiveram capacidade mais rápida de criar os comitês de crise. Vários desses hospitais já tinham planos de contingência que foram ali rapidamente reformuladas para enfrentar uma situação de crise. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar. Por quê? Porque isso é uma fragilidade importante ainda do ponto de vista do nosso sistema de saúde, seja no setor público, seja no setor privado. O outro ponto que eu queria comentar, ainda antes de falar da cultura de segurança, é que também um outro aprendizado importante... Bom, nós falamos há muitos anos, vocês falam, eu falo, sobre a questão das equipes multiprofissionais. Mas a pandemia trouxe isso como incontornável, não apenas do ponto de vista da gente valorizar o conceito, mas na ideia de que a gente não pode mais pensar em protocolos, seja protocolos clínicos, sejam protocolos de segurança, né? Pensar a estruturação do trabalho sem uma nítida conjugação multiprofissional. Eu vou dar um exemplo muito prático, porque é o que eu também estou estudando aí no doutorado, que é a questão do checklist da cirurgia segura. Bom, todo mundo fala, todo mundo sabe, o checklist é da equipe cirúrgica, o cirurgião, o anestesista, o instrumentador, o circulante. Só que quando a gente vai ver como os hospitais muitas vezes implementam isso e fazem as capacitações, o enfermeiro para um lado, o médico, o cirurgião para o outro. Quer dizer, a gente ainda tem uma fragmentação importante do ponto de vista do mundo real entre o que a gente fala muitas vezes de equipe multiprofissional e como isso acontece na vida real. O outro ponto que eu queria também comentar, e vocês que, além de tudo, têm uma atividade docente importante, é que a pandemia talvez tenha desvelado mesmo de que existe o que a gente fala, o work as imagined, quer dizer, o trabalho como imaginado, o trabalho como prescrito e o trabalho real. E não teve jeito. Na pandemia, claro, seguir as evidências científicas, formar as pessoas, tudo importante, mas a gente teve que olhar para as dificuldades reais, o mundo real, que é um mundo onde as equipes estão desfalcadas, onde vários colegas com mais experiência tiveram que sair de cena e foram substituídos por outros que não tinham a mesma formação e a mesma experiência, em que as pessoas passaram a trabalhar com medo. Então, acho que esse é um ponto importante. Do ponto de vista da cultura de segurança, e aí a Aline, eu acho que já quase que falou praticamente tudo, os hospitais com núcleos de segurança atuantes e com voz, né? Com acesso à direção, à alta direção, aqueles que tinham um plano de segurança com prioridades identificadas, que já tinham uma noção de quais eram os riscos mais importantes e aonde a gente tinha que prestar atenção, com certeza esses hospitais eles conseguiram sair melhor e conseguiram trabalhar melhor. Então, tem um grande aprendizado que o núcleo de segurança não pode ser uma coisa cartorial, né? E não só cartorial, mas também não é o núcleo que resolve tudo. O núcleo é o catalisador, o núcleo é o articulador, mas isso também é um elemento importante, né? Inclusive, também nesses hospitais, para concluir, onde você tem uma engenharia clínica forte, você tem uma engenharia hospitalar importante, você tem gestão de resíduos, você tem um setor de higiene e limpeza que, de fato, é um setor articulado com CCIH. Então, eu acho que os aprendizados, a meu ver, eles têm muito a ver com a gestão, eles têm muito a ver com a cultura de segurança, eles têm muito a ver com uma visão muito explícita do multiprofissionalismo, né? E, por fim, acho que um grande aprendizado é que o profissional de saúde ele não é problema. O profissional de saúde
ele é parte da solução, ele é quase que essencial, né? Vamos dizer, dentro de uma visão de fatores humanos, o profissional de saúde é o hub de todos os outros elementos. A gente pode ter equipamento, a gente pode ter insumos, a gente pode ter EPI, a gente pode ter tudo. Mas se a gente não tiver o profissional de saúde efetivamente seguro, as coisas não vão andar e a segurança do paciente vai estar mais afetada, vai estar mais prejudicada. É verdade, muito bem colocado. Acho que eu acabei tirando a Aline aqui, sem querer, ou a conexão dela pode ter dado algum problema. Achei excepcional as colocações de vocês, eu acho que realmente é isso mesmo, são grandes aprendizados, né, professor Vitor? Professora Aline, né, que acabou que muita gente está falando assim, a gente está aprendendo e reaprendendo, a gente está se refazendo como se fosse que a gente precisasse trocar o pneu de um carro com esse carro em movimento, né? A gente está aprendendo sobre a pandemia, né, tentando tudo que tem direito aí com a pandemia. Deixa eu ajustar, que eu acho que agora a Aline conectou de novo. Conseguiu. A minha internet não está boa. E aí a gente acaba que está fazendo a cada dia um desafio, a cada dia um aprendizado, e isso tudo vem somando, né, na nossa história de vida profissional e pessoal. E aí, dando continuidade, como a gente quer falar no pós-pandemia, né, daqui a pouco, eu queria perguntar primeiro para vocês, né, como que vocês acham que estão verdadeiramente as questões da segurança do paciente na atualidade, ainda em meio à pandemia que a gente está vivendo. E como a própria OPAS e a OMS vem trazendo essa questão do profissional de saúde também, da segurança do profissional de saúde, eu queria que vocês pontuassem hoje, na atualidade, o que vocês estão achando, como que está a segurança do paciente no cenário atual, falando atual, para que depois a gente fale aí o que a gente espera no futuro. Como está a segurança do paciente e do profissional de saúde? Aí, nesse sentido, eu gostaria que você se posicionasse primeiro, doutor Vitor, né? O que você tem percebido aí no nosso cenário? Tá bom, não, sem problemas. Na verdade, bom, eu saudade de estar no front, né? Porque eu, enfim, adoro a gestão hospitalar e tudo mais. O que, nas conversas todas, nas N lives e contatos com todos os colegas, o que eu acho que há uma coisa fundamental é o seguinte: nós conhecemos quais são os principais tipos de evento adverso que ocorrem, né? Sabemos dos erros de medicação, sabemos das quedas, sabemos das lesões por pressão, sabemos dos problemas relacionados à cirurgia segura, as infecções associadas ao cuidado, e sabemos que o cenário, as informações que a gente tem via Anvisa, são uma certa pontinha aí quase que de um iceberg, né? A gente sabe que muito mais coisas ocorrem. E eu acho que, evidentemente, ontem nós tivemos o webinar lá da Fiocruz, do Proquaris, com o professor Almaberti. E aí eu acabei fazendo uma pergunta, porque ele falou muito da questão de abertura de leitos, de CTI, disso, daquilo. Como é que tinham ficado as questões de segurança do paciente? Bom, ele deu uns números assim da França, em termos de abertura de leitos, eles quase que quadruplicaram o número de leitos de CTI. E nós aqui no Brasil, eu não sei a estatística exata, mas houve em muitos estados e municípios, houve um grande aumento. Então, eu acho que houve um foco importante em aumentar essa capacidade operacional, com certeza, em ter insumos, em ter EPIs. E, na verdade, como a Aline colocou muito bem, quer dizer, esses hospitais com um núcleo atuante, com os protocolos estabelecidos, mais de verdade, com um núcleo que conseguiu se aproximar, porque isso também é uma outra questão,
os núcleos tiveram que mudar sua forma de atuação. Então, esses hospitais conseguiram, eu acho, manter uma consciência situacional para dizer, ok, temos que botar mais gente no CTI, temos que isso, que aquilo, e temos que proteger nossos profissionais, mas, ao mesmo tempo, não abrindo mão de dizer, bom, como é que está a questão da preparação das medicações, garantir que não haja interrupção, questão dos medicamentos potencialmente perigosos, a questão da posição prona, que vocês são especialistas nessa área, isso não causar lesão por pressão. Agora, eu acho que isso é um cenário para uma certa parcela de hospitais, porque aqueles hospitais que tiveram que fazer muita improvisação, eu acho que foi mais difícil. Quer dizer, será que nem todos os hospitais conseguiram fazer suas coortes de pacientes COVID suspeitos? Nem todos os pacientes conseguiram ter EPI suficientes para cada tipo de ambiente de cuidado, a questão dos fluxos. Então, eu diria, a gente não tem números exatos, mas evidentemente que a gente pode esperar que, em uma certa parcela de instituições, você tenha tido uma piora dos problemas de segurança do paciente. E, por fim, eu queria comentar uma coisa que vem me preocupando, duas questões que vem preocupando muito, e ambas estão no campo da segurança do paciente. Vocês são jovens e não têm nenhuma comorbidade, mas eu que já faço parte da população de maior risco, e uma coisa que ficou muito, de alguma maneira, naturalizada pela própria televisão, pelos meios de comunicação, é que se esperava que as pessoas mais idosas ou as pessoas com comorbidades tivessem quadros mais graves. Mas uma coisa que a gente precisa discutir e debater é que nem todos os óbitos, nem todos os agravamentos das pessoas idosas e das pessoas com comorbidades se deram única e exclusivamente por essa condição clínica. E que talvez aí muita coisa, do ponto de vista de erro de medicação, do ponto de vista de erro diagnóstico, disso, daquilo, possa ter contribuído. E, para finalizar, eu acho que um outro ponto também importante, tentando fugir um pouquinho da área hospitalar, é que, e esse também tem a ver com a primeira pergunta, é um outro aprendizado, nós não podemos mais falar de segurança do paciente e falar do hospital, falar da atenção primária, falar do home care, não. A gente tem que falar isso integrado, porque, eu não sei aí, Juiz de Fora, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, nós tivemos um percentual importante de pessoas que morreram no domicílio, de pessoas que morreram em unidades de atenção primária, que morreram em UPAs, e, na verdade, toda essa discussão, toda essa desintegração ou um funcionamento da rede também muito formal, impediu também que, às vezes, a pessoa está passando mal em casa e aí não tem que ir na atenção primária, depois a UPA, depois... Não. Às vezes é do domicílio para o CTI. Né? Eu fiquei muito mobilizado e muitas vezes me emocionei ouvindo o doutor Drauzio Varella, que o Drauzio Varella tem falado disso, né? Da Covid como uma doença, em muitos casos, que poderiam ter sido evitados, e muitas mortes, muitos óbitos que poderiam ter sido evitados. E isso, minha gente, é um problema de segurança do paciente. Quando a gente fala de morte evitável, nós estamos falando, não estamos falando de outra coisa a não ser de segurança do paciente. Muito bem. Eu acho que o doutor Vitor colocou muito bem, né, se posicionou muito bem, que infelizmente a gente vive cenários, né, no nosso sistema de saúde brasileiro que são cenários muito distintos, né? A gente está aí conversando, né, a respeito desse assunto. Eu estou aqui relatando a minha experiência de uma instituição privada, e que a gente sabe que é muito diferente de uma instituição que seja 100% SUS, né, ou que seja uma instituição que seja filantrópica, que tenha uma parte de atendimento privada, né, ou SUS, mas são ainda cenários muito distintos, e que a gente ainda se encontra, né, no momento, com uma fragilidade muito grande na parte de educação, né, na parte científica. A gente ainda tem que caminhar muito para isso, né? O doutor Victor
já relatou isso em alguns momentos, em algumas lives, o quanto que é importante a gente investir na parte acadêmica, na parte científica, a gente ter o apoio político, né, o apoio científico para a temática da segurança do paciente. E a gente percebe que, dentro de uma instituição que já tem uma cultura de segurança bem implantada, né, que já vem trabalhando há um longo período com a cultura de segurança, a gente consegue muito bem separar, né, as situações e prestar um atendimento ao COVID, mas não deixando de fazer gestão de risco, né, não deixando de implementar esforços e ações voltadas para os outros atendimentos que continuam, né? O AVC continua chegando, o infarto continua chegando, o câncer continua chegando, né? As outras patologias continuam sendo atendidas em nossa instituição, procedimentos cirúrgicos continuam acontecendo, né? Então, no dia a dia, a gente precisa garantir que essa assistência esteja sendo oferecida a todos os pacientes de uma maneira igual, né? Que todos estejam recebendo atendimento com equidade, né, da maneira que a gente deveria realmente oferecer. E para uma instituição que talvez não tenha o mesmo perfil que uma instituição privada, que não tem os mesmos recursos para poder trabalhar dessa forma, que não tem uma organização para isso, infelizmente a gente sabe que o cenário é diferente, né, a gestão de risco ela é um pouco mais delicada, o dimensionamento da equipe, os insumos disponíveis, os recursos disponíveis para que a gente possa oferecer uma assistência ali com qualidade, com segurança. O que eu posso relatar com relação, né, à instituição onde eu atuo, que é uma instituição 100% privada, é que a gente conseguiu fazer uma aproximação muito grande, né, de duas áreas muito importantes dentro do hospital, e de dois setores extremamente importantes, que é a SCH e o Núcleo de Segurança do Paciente, né? A gente conseguiu permear por todas as áreas do hospital, a gente conseguiu trabalhar de forma positiva todos os profissionais, incluindo, né, corpo clínico, que também a gente caminha para sempre tentar e aprimorar essa informação, a continuidade do cuidado, a educação permanente voltada para todos os profissionais. A gente conseguiu identificar o nosso cenário antes, durante e agora no momento em que a gente já está caminhando para uma possível pós-pandemia, né, o que a gente aprendeu com isso tudo, o que a gente busca melhorar dentro do nosso atendimento, coisas que saíram, né, erradas e que a gente precisou corrigir, e ao longo do caminho o fluxo precisou ser revisado, a gente precisou revisar processos, estabelecer processos novos, modificar aquilo que a gente já tinha implantado dentro da instituição, mas o tempo todo estimulando, né, que a notificação de incidentes, ela devia ser, continuar, né, ela deveria ser estimulada, não é porque a gente estava vivendo um momento de pandemia em que a gente teria que deixar de lado as outras questões e focar apenas no COVID, né, é um momento em que a gente tem que ter o olhar aberto, né, para 100% da instituição, um olhar crítico para todo o cenário que a gente tem, não deixando de buscar esse atendimento aí com segurança, mas eu vejo que a gente precisa, nesse momento, né, para a gente falar o que a gente ganhou com relação à segurança do paciente, eu acho que a gente precisaria focar muito na parte da educação, na parte do apoio político, né, na parte de implementação aí de ações de profissionais da área da saúde como um todo, e eu acho que essa parte que o Dr. Victor Grabois colocou é muito importante, né, a gente está focando muito em hospital, mas tem o serviço de urgência e emergência, tem atenção primária, né, tem todo o atendimento que está sendo feito fora do hospital, e que muitas vezes a gente poderia ter realmente agido de forma diferente e ter evitado que aquele paciente chegasse à nossa instituição de uma forma mais grave, né, evoluindo já para uma internação numa UTI e uma morte evitável. Uma outra forma que a gente encontrou também de analisar se realmente a nossa assistência estava sendo realizada da forma adequada é focar na nossa comissão de óbito, na nossa comissão de prontuário, né, dentro dos nossos achados ali no núcleo de segurança do paciente, mas principalmente a comissão de óbito nesse momento ela deve ter um olhar mais apurado, né? Será que aqueles óbitos realmente de Covid eram óbitos evitáveis? Ou não eram óbitos, né, que poderiam ter sido evitáveis ou não? Será que a gente analisou isso da maneira correta? Aquele paciente foi atendido, né, da maneira correta, com qualidade, com segurança? Eu acho que a comissão de óbito ela é uma grande fonte, né, dessa análise nossa da qualidade da assistência que a gente está oferecendo, principalmente agora nesse momento da Covid, para a gente identificar se realmente aqueles pacientes que foram atendidos
tiveram a assistência que deveriam ter, né? Se os nossos processos foram implementados da maneira correta, mas eu percebi de uma maneira geral, né, global, uma aproximação muito positiva, tanto do Núcleo de Segurança do Paciente quanto da SCH, dos profissionais e das áreas dentro da instituição, e de forma positiva, né? Não com uma visão que anteriormente a gente, infelizmente, tinha em diversas instituições de saúde. A própria ciência, né, ela nos remete que nas maiores dificuldades, nos maiores desafios é onde que ocorrem os maiores aprendizados. Né? Na própria guerra, as grandes guerras mundiais que a gente teve, quanta coisa, né, doutor Vitor, foi desenvolvida. As inovações tecnológicas da medicina, muitas delas estão ligadas às guerras, né? A gente não gosta de guerra, mas tem que reconhecer, né? Acabou que veio uma pandemia inesperada, mas ao mesmo tempo anunciada, porque nós aqui no Brasil nós tivemos o privilégio de vivenciar à distância o início dela, toda a repercussão na Europa, até que ela chegasse aqui para nós. Então a gente já teve a sorte de ter uma escola de tudo que estava acontecendo lá no exterior, principalmente quando a Itália foi acometida, a gente teve uma evolução muito grande de informações. Mas aí, por questões políticas e outras, acabou que o Brasil não se aproveitou, não se empoderou de várias informações que nós tínhamos, inclusive essas questões de saúde pública que o doutor Vitor colocou. Eu lembro que lá em março, no início de março, eu estava fazendo uma webinar com um infectologista e a gente falando muito das vítimas diretas da Covid e das vítimas indiretas. E a gente viu isso acontecer, né? Em abril, maio, junho, né, que a gente teve uma elevação bastante importante, o infarto, o AVC não pararam de acontecer. Eles não pararam porque agora a gente está só na pandemia do SARS-CoV-2. Não. Tudo está acontecendo. As pessoas estão infartando, as pessoas acabam tendo inúmeros problemas fora a Covid. E alguns não procuravam o hospital. A gente está no mês ainda aí da sepse, né? A gente, dia 13, agora foi o Dia Mundial aí que a gente comemora. Sim. E a gente tenta também levar isso, né, para que as pessoas entendam que a sepse é uma doença que depende de tempo. E na saúde pública, inúmeras pessoas acabam desenvolvendo, né, adquirindo algumas infecções, até mesmo a Covid, mas elas têm medo de ir no hospital e de pegar a Covid, de ter algum problema. Então, essa pandemia, ela mexe com muita coisa, né? Eu acho que isso tudo foi mesmo realmente um aprendizado. E pegando um pouco do que vocês dois falaram, né, de como está, né, a nossa segurança profissional, como que está a segurança do paciente e os ganhos que a gente teve, eu acho que, além do núcleo de segurança do paciente e o controle de infecção terem mais visibilidade, a gente observou, eu gostaria até que vocês comentassem sobre isso, a inclusão da equipe multiprofissional, né, de fato, né, porque a gente não tinha o envolvimento de todos os profissionais, né, a gente tinha um envolvimento muito 100% da enfermagem e alguns outros profissionais mais envolvidos na gestão. E Marcos, hoje a gente desculpe, todo, não? Se você me permitir, porque até nessa questão que tem a ver com a aprendizagem, mas tem a ver com a segunda pergunta, eu acabei não comentando, mas queria... Eu acho um outro ganho interessante, importante, que com certeza vocês no Monte Sinai viveram isso, que foi também não só a aproximação, núcleo de segurança, CCIH, claro, mas também com o serviço de saúde ocupacional, né? Saúde ocupacional era uma coisa assim muito distante, né? E virou a base da história. Quer dizer, quem você afasta porque é idoso, porque tem comorbidade, o sujeito teve contato, o que você faz, quando volta, quando sai, o sujeito que adoece, é surto ou é contaminação comunitária. Esse é outro ganho importante que a gente não podia deixar de comentar, porque isso também eu acho que é um outro ensinamento importante. Grande maioria dos hospitais, ou às vezes, nem tem um serviço
realmente de verdade de saúde ocupacional, ou se tem, mas também é uma placa na porta e não está dentro desse escopo que a Aline falou muito bem, que é um processo mais integrado de gestão. Eu só queria comentar isso para não deixar passar. Eu acho importante, doutor Vitor, foi muito bem lembrado, né? No momento em que a gente destaca a saúde do profissional, né, como um tema importante para a saúde, para a segurança dos nossos pacientes, o quanto que a gente percebeu que isso fez diferença, né? É indiscutível que um profissional que não tenha segurança psicológica ou que esteja com nível de ansiedade, de medo extremamente alto, né, pelo fato de estar, por exemplo, trabalhando dentro de uma UTI Covid, né, onde ele está ali atuando e, ao mesmo tempo, ele tem os seus entes familiares em casa, né, ele precisa ter EPI disponível para que ele possa trabalhar de forma segura, ele precisa estar capacitado para que ele consiga realmente prestar uma assistência com qualidade e segurança, principalmente quando a gente fala aí que foi um dos maiores, um dos pontos mais difíceis que nós tivemos, que é a questão da paramentação e desparamentação, né, onde todos os profissionais passaram por esse estresse, pelo medo, pela ansiedade, tudo isso fez parte do processo de enfrentamento dessa pandemia da melhor forma possível, né, oferecendo o nosso melhor. O fato de termos ali o envolvimento desse setor, deles. Professora Aline, não está chegando o seu áudio para nós. Agora acho que ela caiu, né? A reconexão aí da professora Aline. E até pegando um pouco de gancho aí, doutor Vitor, sobre a fala dela e a sua importante lembrança aí, essa parte interdisciplinar, né, que acabou acontecendo de uma maneira bem importante agora, que veio com os comitês de crises, né, que foram montados, e isso foi muito importante, porque a gente viu a alta gestão envolvida diretamente no cotidiano de todas as instituições, na tomada de decisões, no levantamento, né, das estatísticas do próprio hospital. Então, desde a alta gestão até o pessoal que está mesmo à linha de frente, propriamente dito, as lideranças. Então, toda a parte, né, operacional, como você tinha colocado, toda essa parte farmácia clínica, logística, insumos, os profissionais da enfermagem, da fisioterapia, terapia ocupacional e tudo ali, todos envolvidos nesse contexto. Então, essa interdisciplinaridade que foi criada pela necessidade dos comitês de crise, eu acho que isso veio talvez até para ficar, né? Isso também veio para somar. Professora Aline, o seu áudio travou e aí acabou que a gente aproveitou o tempo aqui para falar um pouquinho de comitê de crise, só para dar uma passada, mas se você quiser dar continuidade à sua fala, pode ficar à vontade. Professora Aline? Oi. Não sei se ela te ouviu. Professora Aline? Vou chamá-la no privado aqui. Doutor Vitor. Diga. Acho que eu vou pular para a próxima questão. Próxima pergunta, eu começo, depois a Aline entra. Ela ajusta a conexão dela lá. E aí a gente vai para a terceira questão, que a gente vai estar pontuando o seguinte: quais que seriam as expectativas de vocês do que podemos esperar para o futuro em relação à segurança do paciente e segurança profissional, tá? Do profissional de saúde, tendo em vista o cenário atual, somado toda essa curva de aprendizado que ainda está experimentando aí, para um novo mundo, nessa era pós-pandemia. Qual que seria aí as expectativas de vocês? Olha, vai ser bastante... Deixa a Aline voltar aqui. Não, eu queria comentar, a primeira coisa que eu ia comentar é que não é que eu me recuse,
Mas, enfim, eu não tenho menor expectativa de mundo pós-pandemia. Quer dizer, eu acho que a gente vai viver ainda um bom tempo nesse cenário, quer dizer, que tem a ver com a vacina, mas que não tem a ver só com a criação da vacina, mas tem a ver com a operacionalização e com o fato de que, para a gente realmente chegar a um processo de imunidade, aí sim, de chamada imunidade de rebanho, enfim, a gente pode pensar tranquilamente no universo de um ano e pouco. Então, eu acho que, por enquanto, nós ainda vamos estar vivendo, na verdade, um momento de pandemia, provavelmente mais atenuado. Mas essa pergunta é muito boa, no entanto, queria dizer que ela mereceria a gente ficar junto em uns 2 a 3 dias para poder responder adequadamente. Mas, enfim, a Aline trouxe uma questão que eu queria retomar, porque ela é muito importante, e depois agora você, Marcos, também abordou, que isso será um problema de segurança, o fato que nós vamos ter um volume enorme, a chamada terceira onda, com os problemas, com as condições crônicas. Eu vou depois mandar para vocês, e vocês compartilham, o Amalberti nos mandou um artigo sobre isso, sobre a carga de doença do ponto de vista das doenças crônicas, porque a gente já não tem mais o cenário anterior. A gente tem aquele cenário de muita prevalência, mas com muitos agravamentos. Bom, para ir rapidamente. A Aline também colocou outra questão que eu adorei, que eu acho que é muito importante, que a gente precisa mudar a forma dos processos de capacitação. A gente tem que falar não só porque nós estamos lidando com educação de adultos, mas como também, vocês conhecem super bem o conceito, a ideia da educação permanente, não permanente no sentido de continuada, mas essa educação que é a partir dos problemas trazidos pela realidade, pelos enfrentamentos, quer dizer, discutir os conhecimentos científicos, discutir a partir da sabedoria da linha de frente e fazer essas coisas dialogarem para a gente ter processos educativos de fato que ofereçam segurança ao profissional de saúde para atuar. A outra questão que eu queria abordar, e é um tema que eu tenho falado bastante sobre, que é esse conceito da chamada segurança psicológica. Há uma autora que eu adoro e comprei o livro dela, gastei um dinheirinho e comprei, que é a chamada Amy Edmondson, que é autora desse conceito, já tem 20 anos de trabalho na saúde e fora da saúde, que é essa questão de que as pessoas não tenham medo de correr riscos interpessoais porque falam dos erros, porque falam do que não sabem, porque falam dos seus receios. Então, essa é uma outra expectativa, desenvolvimento de ambientes com efetiva segurança psicológica. Outra questão importante, a Aline também comentou, a questão da segunda vítima. A gente precisa colocar programas amplos, com participação da liderança, no sentido de que apoiar quando ocorrem os eventos adversos. A gente não pode ter um discurso de falar de segurança do trabalhador de saúde e deixá-lo à sua própria sorte quando ocorre um evento adverso, porque todos nós que somos profissionais de saúde já estivemos, não há ninguém que não tenha sido envolvido em algum evento adverso, e a sensação ela é sempre ruim, e ela é a palavra Aline. Acho que a discussão do dimensionamento de pessoal, muitos gestores, enfim, que é um trade-off, né, com a questão da eficiência, mas de que dimensionamentos muito aquela coisa contada, na prática você acaba tendo mais eventos adversos e que vão gerar mais ineficiência. E, por fim, há um artigo também agora recente do Amalberti com o Vincent, falando também da questão da gestão de riscos. Nossos gestores vão ter que fazer escolhas. Nós não vamos achar que nós vamos ter a organização sem dano, a organização sem erro. Não, a gente precisa escolher os riscos mais importantes, provavelmente esses ligados aos problemas de segurança, a questão do leito, a questão do manejo de um grande volume de pacientes graves.
Acho que esse é um ponto importante. E nossos gestores, para concluir, precisam ganhar musculatura e entender que o processo de gestão é, antes de tudo, um grande processo de negociação. Negociação entre os setores, negociação entre as equipes multiprofissionais, né? Porque é isso. Espaços de reunião, que eram coisas muitas vezes vistas como perda de tempo, demonstraram ser questões essenciais, não é? Quer dizer, a presença do gestor junto às rondas da liderança ganharam muita dimensão. Enfim, então acho que tem aí vários outros pontos, mas, enfim, que a Aline também vai abordar. Muito obrigado. Eu completo, né? Assim, muito rico o posicionamento do Dr. Vitor. Realmente, o olhar que a gente tem é esse mesmo. Eu tenho a expectativa, Dr. Vitor, que assim a gente consiga realmente, de fato, nesse momento, olhar mais para os profissionais, né? Que essa pandemia tenha trago para a gente o aprendizado de reflexão, de entender de fato que se eu não tenho um profissional seguro, eu não vou ter um paciente seguro, né? Isso não envolve só o fato de doença, não, né? A gente tem que pensar como um todo. É o dimensionamento da equipe, é a segurança psicológica de fato acontecendo na prática, no dia a dia. A gente percebeu, assim, eu não sei se é a mesma percepção, né, que o senhor tem, mas assim, eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao que vai vir pela frente, com relação à segurança, a saúde mental desses profissionais de saúde, que estão agora imersos no atendimento aí, no enfrentamento dessa pandemia. Eu tenho muito receio do que vai vir ainda pela frente com relação à saúde desses profissionais e, ao mesmo tempo, a baixa de profissionais que a gente pode ter, né, não pelo Covid, mas pelas doenças que o Covid acabou causando, né, aquilo que a gente começou a adquirir devido ao enfrentamento ao Covid. E isso me deixa um pouco receiosa com o cenário que está por vir, né, se a gente realmente, de fato, vai estar preparado para poder enfrentar isso, se a gente vai ter dimensionamento adequado. Eu acho que quando a gente tem uma cultura de segurança, né, e o senhor colocou muito bem agora com relação aos riscos que realmente eu quero focar, um dos riscos que eu penso que deveriam estar agora com uma lupa em cima é com relação a esse dimensionamento da equipe, que em algum momento vai faltar, né, por essa saúde aí mental, pelos problemas que a gente vai começar a identificar que vão surgir. Então, esse risco, eu acho que ele tem que ser bem mapeado, ele tem que ser bem gerenciado, porque para evitar que realmente a instituição seja pega de surpresa, né? E aí, por isso, talvez seja tão importante o apoio da saúde ocupacional, da medicina do trabalho, né, no mapeamento desses profissionais, no suporte para esses profissionais, para a gente, de fato, evitar que isso chegue a acontecer, né, dentro das nossas instituições de saúde. A questão da segunda vítima é primordial, né? A gente está num momento em que eu não posso falar que a gente não vai ter evento adverso, porque isso não vai acontecer, né? Infelizmente, a gente sabe que o nosso trabalho é reduzir ao mínimo possível, né? É tentar mitigar ao mínimo possível, mas isso aí vai acontecer em algum momento. E aí, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, eu acho que é primordial oferecer o apoio para esse colaborador, para esse profissional, fazer com que ele realmente se sinta acolhido, né? Se sinta apoiado diante daquilo. E minha expectativa maior é que a gente consiga realmente, de fato, daqui a um tempo, perceber uma cultura de segurança evoluída e consolidada em muitas organizações de saúde, né? E principalmente com foco na educação, né? Na formação desses profissionais, na qualidade desses profissionais que nós estamos contratando e admitindo em nossas instituições, né? A partir do momento que a gente oferece, né, uma educação permanente, um modelo de educação diferente, nós somos corresponsáveis pela formação, pela qualidade dessa assistência que está sendo oferecida. Então, eu espero que a gente caminhe para esse momento aí, mas realmente com uma lupa maior sobre os profissionais da área da saúde, que eu acho que daqui a um momento a gente vai perceber que isso vai ser bem incidente, né? Esses problemas de saúde mentais, o esgotamento, o burnout, a depressão, o afastamento desses profissionais. Então, eu espero que a gente realmente tenha uma lupa, né, em cima disso, para que a gente se prepare e não deixe que o pior aconteça. Acho que muito bem colocado pelos dois, que realmente a gente ainda está em meio à pandemia, inclusive países que já tiveram, né, tá tudo voltando, super aguda. Agora, hoje, por exemplo, Inglaterra, né, o primeiro país já a fazer de novo
parou tudo porque o negócio Israel, loucamente. E a gente já se preparar, né, doutor Vitor, Aline, que, pelo que tudo indica, pode ser que saia vacina, mas tudo está direcionado para que a gente tenha uma sazonalidade, para que a gente, né, não crie, não vai ter como a gente criar uma expectativa que a vacina vai sair, está tudo certo, nunca mais ninguém com essa possibilidade, porque é tudo muito mutante. A gente não sabe sequer o grau de imunidade que a vacina, e tempo, e formas graves ou não, enfim, é muito mais perguntas, né? Do Covid. Então, a gente realmente está com muitas interrogações acontecendo, mas eu acho que, dentre as expectativas que vocês falaram, acho que assim, todas realmente são oportunas, né? Essa colocação, essas reflexões, porque eu acho que realmente não tem esse novo mundo, igual o Grabois falou, né? Não vai ter, não. Acho que é isso aqui para muito tempo, né? Uma realidade que infelizmente, aí, né? Para nós, profissionais de saúde, fomos pegos de surpresa. Eu acho que a zona de conforto, que já nunca existiu, agora então é mais ainda, todo mundo tem que estar estudando. Complicado, né? Todo mundo se atualizando, porque a dinâmica das coisas é uma loucura. E aí eu gostaria de que assim, vocês deixassem, né, para os nossos telespectadores, para o pessoal que está nos assistindo, gente do Brasil inteiro, aí, muita gente do Sudeste, mas gente de várias regiões do país aí, deixem aí para nós, né, alguma reflexão. Nós temos mais alguns minutos ou acaba impreterivelmente às 3? Não, temos mais alguns minutos. Então... Tá? Algumas reflexões né, que vocês gostariam de deixar para nós, a título de oportunidade mesmo de melhorias, de otimização aí do nosso cotidiano, da manutenção mesmo da segurança do paciente e do profissional de saúde, para o que nos espera. Eu vou até me permitir fazer uma certa divisão com a Aline aqui, porque eu não queria me despedir e adorei estar com vocês, mas eu queria abordar uma questão que ela é até um pouco, e a Aline falou disso, por isso que eu vou me permitir insistir. Houve um artigo outro dia, um point of view, um ponto de vista do Donald Berry, falando dos determinantes morais da saúde. Mas, em última instância, ele estava falando de determinantes sociais. E ele usa uma metáfora que eu fiquei impressionado, que é a metáfora do metrô em Nova York e do metrô em Chicago. E ele diz que nas duas cidades, a diferença entre a expectativa de vida no centro de Nova York e no subúrbio, lá no Bronx, era de 10 anos. E em Chicago, entre o centro de Chicago e um bairro no subúrbio, era de 16 anos. Então, isso é muito importante, porque a Covid também mostrou. A Covid mostrou que as diferenças de letalidade entre as pessoas que moravam na Brasilândia e no bairro do Morumbi, um do lado do outro, eram enormes, eram algumas vezes o número de adoecimentos e a letalidade mesmo. Então, eu acho que nós também, vocês que são formadores de opinião, e são professores, e são pessoas ótimas, nós não podemos mais abordar a segurança do paciente desvinculado da discussão de equidade, da discussão de eficiência, da discussão de cuidado centrado. É muito doloroso para a minha geração reconhecer que talvez dessas agora quase acho que 140 mil, né, mortes, que parte delas é evitável, foi evitável. E isso é a segurança do paciente, isso é evento adverso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma reflexão também de que nós precisamos aprender, de fato, a trabalhar em rede de serviços de saúde, quer dizer, essa coisa do hospital ali, enfim, eu já abordei isso, mas acho que é uma reflexão importante. E o terceiro ponto, para concluir, e a Aline também comentou isso muito bem, que a gente vai ter que repensar os processos educacionais, e tem uma coisa que está me preocupando, que é qual é o grau de polivalência que a gente vai ter que trabalhar. Quer dizer, claro, uma pessoa para trabalhar em CTI, você não forma uma pessoa dessa em dias, ou em semanas, ou em meses, né? Vocês passaram por esse tipo de formação e sabem muito bem disso. Mas
essa pandemia também mostrou o seguinte: será que não tem um leque mínimo de conhecimento? Quer dizer, como é que a gente já tem uma certa preparação prévia? Um efeito. E, por fim, a Aline está vinculada a um hospital privado, que é um hospital lucrativo e tudo, mas eu acho que existe um debate importante, que é: a saúde precisa de mais recursos. Os hospitais públicos, os hospitais filantrópicos, mesmo hospitais privados lucrativos, precisa haver uma injeção de recursos, porque eu tenho ouvido amigos que trabalham em hospitais privados e a situação também não está simples e não está óbvia, do ponto de vista de clientela, de procura. Então, eu acho que a melhoria do financiamento da saúde é um aspecto importante. A saúde vem sendo subfinanciada e agora, com a pandemia, por quê? A gente está falando em acabar com esse subdimensionamento, ou pelo menos reduzir. A gente está falando em gastar mais com o processo educativo. Então, a gente precisa dar recursos, a gente precisa ajudar essas instituições a serem sustentáveis, enfim. Então, essa é um pouco das reflexões, tá bem? Enfim. Show. Aline? Só contribuindo um pouquinho para a gente estar finalizando, né? Eu acho importantíssimo isso tudo que foi falado. Eu penso também que, né, eu não poderia pensar diferente enquanto professora, mas dentro da área, né? Mas que a gente precisa investir mais na educação, né? Eu acho que a educação ela transforma, então a gente precisa pensar em investir nessa parte. Me preocupa um pouco a questão de estar consiga mudar esse cenário dentro do nosso país, levar realmente segurança do paciente a todas as organizações de saúde, a todo tipo de atendimento que está sendo oferecido, a gente começar a ter esse foco maior para os profissionais. É imprescindível que as organizações comecem a ter isso dentro do seu foco estratégico, né, dentro dos seus objetivos estratégicos. E mais do que isso, né, eu penso que talvez agora, principalmente enquanto núcleo, o que eu gostaria de contribuir, né, e deixar de mensagem para quem possa estar nos assistindo, que seja um profissional dessa área, é que a gente precisa se fortalecer e traçar estratégias dentro do nosso processo de trabalho para que a gente, de fato, realmente trabalhe de forma proativa, né, e não reativa. A gente ainda está caminhando de forma reativa a tudo aquilo que é identificado dentro do nosso cenário, né, dentro do nosso sistema de saúde. E enquanto a gente estiver caminhando dessa forma, a possibilidade da gente ter melhoria, ela é muito menor, né? Então, a gente precisa focar na proatividade, na identificação dos riscos de forma proativa, tentar estabelecer processos e barreiras dentro do nosso sistema, que é altamente complexo, para que a gente possa, de fato, oferecer uma assistência com qualidade. E eu acho que, voltando lá atrás na primeira pergunta, um dos aprendizados que a pandemia trouxe para a gente, principalmente, foi esse: trabalhar de forma proativa, né? Identificar os nossos riscos de forma proativa para a gente garantir que os nossos processos sejam estabelecidos da forma mais segura. Então, eu acho que o doutor Vitor já colocou aí brilhantemente, né, para a gente poder concluir o que a gente poderia deixar de mensagem, mas eu gostaria de acrescentar só essa parte. Acho que a proatividade, acho que pensando de uma maneira global, né, desde o aparecimento dessa pandemia, a gente observou que quem não teve proatividade... Capacidade de antecipação, né? É fundamental. Consciência situacional. Não, essas são grandes qualidades a serem desenvolvidas e criar os mecanismos para que essas coisas aconteçam também, né? Enfim, não é só querer, né? Como é que eu crio os espaços, as estruturas, os processos, né? Perfeito. E a gente observou algumas instituições públicas, inclusive, no país. Eu tive alguns exemplos muito interessantes em São Paulo e Rio, que acabaram adotando os comitês de crise, por exemplo, bem precocemente, fizeram estratégias redondinhas e conseguiram, fazer um manejo muito adequado, né? Acabaram obtendo um sucesso clínico por conta dessa organização lá no início. Não esperaram acontecer, né? Inúmeras instituições privadas se anteciparam também, né? Isso acho que já
já vem da própria gestão, mas foi muito bacana as instituições públicas que se antecederam aos fatos, se organizaram e dentro, lógico, de todos os limites ali, conseguiram se refazer, né? Fazer história, inclusive, que não foi fácil. Gostaria de compartilhar aqui com o pessoal sobre a campanha do dia de ontem, né, da Sobrasp. Acho que foi super rico. Então, para quem não teve acesso, né, mostrar aí o prédio da Fiocruz. Acho que eu preferi que o doutor Vitor Grabois aí falasse para nós. Esse é o Castelo Morisco, né, o Castelo da Fiocruz, que a gente, numa mobilização intensa, conseguiu iluminar. E a Fiocruz sempre foi, agora na pandemia, né, um super símbolo, né, da importância da ciência, da pesquisa, da saúde pública. Então, foi muito bom que a gente tenha conseguido iluminar o castelo, sim. O que mais? Né? Esse daí, o Palácio dos Bandeirantes, né? O São Paulo e o carro-chefe do Brasil, né? Do nosso Brasil. O que mais? Elevador Lacerda, Bahia. Conseguiu iluminar também. Lá no Esse Piauí. aí é do Piauí também, né? Piauí teve mobilização de todo mundo, e o palácio lá do governo do estado. O que mais? E o Cristo Redentor que dispensa... Mas que, enfim, para todos nós, independente do credo, né, o simbolismo dessa imagem é de uma força, né, de uma e dá muito entusiasmo para a gente, dá muita força, né, dá muita, enfim, a gente acreditar de fato em dias melhores. E assim, foi uma ação histórica, né, doutor Grabois? Eu acho que de todos os anos que a gente vem acompanhando, acho que a inserção de muitas pessoas querendo participar. Aqui mesmo na minha cidade, a gente teve o envolvimento de muita gente querendo iluminar a prefeitura, o nosso Cristo Redentor aqui, que tem uma dimensão bem Vocês também têm um Cristo, né? Nós temos um Cristo aqui. Então, todo mundo se mobilizando, mas por questões logísticas não conseguiu. Sim. Mas todo mundo já se comprometeu assim, não, ano que vem a cidade vai estar laranja, né? Ano que vem nós vamos começar em março. Essa vez em junho, na Sobrasp. Nós vamos fazer em março. Começar em março, reservar o Cristo, vamos fazer de tudo. Foi sensacional, né? Foi muito, muito importante a participação, né, de grandes cidades, de grandes gestores. Eu acho que realmente veio dar mais força ainda para a Sobrasp, para a sociedade, se fazer realmente mais presente em todos os níveis de atenção à saúde. Aí. O pessoal da saúde pública, né, da saúde, atenção primária à saúde, diversas pessoas me procurando, querendo saber como é que faz para se associar, como é que faz para participar das campanhas. Eu fiquei muito feliz, doutor Vitor. Que bom, que bom. Porque a gente via, né, muito voltado ao ambiente hospitalar. Sim. E a saúde ela está toda aí para ser contemplada. Eu ontem participei de uma live que eu acho que o Marcos estava com o Idilane, né, lá do Hospital São Domingos, e a presidente, né, da Bente, né? E depois eu conversando com ela no WhatsApp, e eu quero muito que vocês façam parte disso, enfim, a Marcos aqui é da Bente, né? A ideia de um projeto comum, de uma parceria da Sobrasp com a Bente. Com a Rebraensp a gente já tem uma parceria enorme, enfim, Luísa agora recentemente foi eleita vice-presidente da Sobrasp, enfim, então, mas com a Bente a gente quer fazer uma aproximação importante, e também já quero antecipar que eu quero contar com vocês dois aí. A gente agora está nesse ciclo de webinários com a ONA, né? Mas no meio de outubro a gente vai começar a fazer novas atividades, e eu quero que vocês dois estejam conosco, que vai ser muito honroso para nós também. Um grande prazer. Para a gente que é uma honra. Eu estou colocando aqui para os participantes, né, o site da Rebraensp, para que todos conheçam lá a Rebraensp, para que procurem os seus núcleos, né, nas suas cidades, que tem os polos
em seus estados, e o nosso a Rebraensp Nacional. Bote aí o site da Sobrasp também. Acabei de colocar o site da Sobrasp, né, convidando a conhecerem. Sejam membros. E se filiar, não, isso é muito importante. Lá, sobrasp.org.br. www.sobrasp.org.br. Já coloquei aqui para todos acessarem. Instagram. A gente, quanto mais, né, nós tivermos associados, mais força a gente vai estar dando. Aí, fazer as coisas também, né? Enfim, tá bom. É verdade. Eu estou botando um outro convite aqui do Nurse Friday. Eu não estou achando aqui agora o site do Hospital Monte Sinai. Se a professora Aline tiver aí, eu mesmo convido o pessoal a estar acessando aí. hospitalmontesinai.com.br. Aí, hospitalmontesinai.com.br. É bem fácil. Para que conheçam também essa instituição também de ponta, certificada internacionalmente aí, que também sempre traz boas práticas e acaba sendo uma referência na nossa região aqui. Com certeza. Muito legal. Super agradeço a vocês, em nome especialmente aí do núcleo da Zona da Mata Mineira aí da Rebraensp, em nome do Hospital Monte Sinai, do Nurse Friday e da nossa querida Sobrasp, pelo nosso diretor executivo aí, Vitor Grabois. Super agradeço a todos, agradeço aos participantes, ao pessoal só estão tecendo elogios, não tivemos perguntas, mas muitos elogios, principalmente reflexões. Vocês dois conseguiram provocar muitas reflexões aí importantes para gestores e profissionais de saúde. Eu acho que isso é importante. Gostariam de deixar mais alguma palavra aí, professor Victor? Não, eu, na verdade, só quero muito agradecer o convite. As coisas que eu mais gosto de fazer na vida é conversar, trocar ideias e é isso, né? Eu acho que tem uma geração da qual vocês fazem parte, que é a geração que vai nos suceder à frente das sociedades, né? E é isso, estar com vocês, para mim, é muito importante para a Sobrasp, é muito importante tê-los próximos e agradecer a todos que nos assistiram, enfim, e estamos juntos aí, né? Estamos aí. Ontem foi o Dia Mundial, mas hoje ainda estamos Ainda estamos na mesma onda. Ainda estamos nessa mesma onda e vamos continuar nessa onda aí até a gente poder, enfim, dizer, bom, ok, agora o cuidado está mais seguro, mas mesmo assim vai demorar. Mas é isso. Bom final Vitor, eu agradeço imensamente, tá? Para mim é uma honra, uma gratidão muito grande esse momento, né? Poder estar dividindo esse momento com você, que para mim sempre foi uma referência na área. Então, para mim é uma honra muito grande. Eu te agradeço pela disponibilidade aí do tempo. Agradeço em nome do Hospital Monte Sinai também pela parceria, por estar aí disponível conosco nesse momento. E agradeço também pelo núcleo aí Rebraensp da Zona da Mata. Um grande prazer e honra, tá? Muito obrigada. Isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima aí. Tá? Saúde. Tchau, um abraço. A segurança do paciente e do profissional não seja lembrada e comemorada e almejada só uma vez só, né? Exatamente. São todos os dias, eu acho que exatamente. É isso aí. Um abraço muito bom. A todos aí. Abraço, gente. Bom final de semana. Tchau, um grande abraço. Com Deus. Tchau.